Bom dia, mais uma vez aqui juntas, declarando a palavra do Senhor sobre essa semana. Mulher valente, mulher guerreira. Hoje eu quero trazer uma palavra para você, né? Que tá lá em Tiago 1,17. Tá escrito assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Querido, eu queria falar com você hoje em relação a isso, né? Nesse texto ele fala, o versículo 17 fala, né? No finalzinho ali, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu queria falar com você hoje a respeito de um Deus imutável, né? Um Deus que não muda. A Bíblia confirma isso, né? Que Deus não muda, Deus é imutável. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação. Tem algumas traduções que dizem, em quem não há variações nem sombra de mudança. E foi essa parte que eu li, né? Esse é o versículo que ele enfatiza muito, né? Que Deus não muda na sua natureza e perfeição. A gente tem outras passagens, né, que incluem isso, a imutabilidade de Deus, que fala lá em Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo. Lá em Hebreus 13,8 também diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Lá em Apocalipse 1,8 ele diz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é aquele que era, que há e que há de vir todo o tempo. Queridas, em Salmos também, Salmo 102,27 fala, né? Mas tu és o mesmo e os teus anos não se acabarão. Isaías 46,10 fala que anunciei o fim deste princípio e desde o princípio as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será estabelecido e farei toda a minha vontade. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Talvez você está vivendo dúvidas, né, na sua mente, dúvidas que cercam a sua cabeça, né, os seus pensamentos. E você começa a se lembrar de palavras que o Senhor já se cumpriu na tua vida, palavras que Ele não se cumpriu, palavras que ainda vão acontecer. Mas eu estou trazendo essa palavra para você hoje, para você declarar sobre a tua vida. O Senhor é imutável, Ele não mudou. Ele não muda porque você é desse jeito, porque você errou. Ele não muda. Ele continua sendo Deus, o Deus que preparou para você as suas promessas, o Deus que já te estabeleceu todo o seu futuro. Então eu queria dizer para você nessa manhã, o Senhor é imutável, independente daquilo que tenha acontecido com você, independente daquilo que você tem feito, o Senhor, Ele diz que Ele é imutável e que nada mudará os planos dele. É como se diz, né? Nada pode abalar aquilo que ele já prometeu. Eu creio que muitas vezes, né, a gente se julga, né? A gente fala, poxa, a gente erra, né? E aí a gente começa a questionar, será que realmente vai acontecer isso na nossa vida e tudo mais? Só que eu creio também que existem fases da nossa vida que a gente precisa entender que o Senhor, que Ele escreveu uma história para a nossa vida. E a história que Ele escreveu está escrita. Todas as coisas já foram feitas debaixo do propósito dEle, né? Tem um versículo que fala que desde o ventre da nossa mãe Ele já nos conhecia e já tinha estabelecido sobre nós o plano dEle. Então, talvez você se sinta assim, totalmente perdida, sem entender aquilo que está acontecendo na tua vida. Eu confesso que muitas vezes eu me sinto assim, eu já me senti muito assim, né? Parada assim, falando, e agora? Né? Como que vai ser? O que o Senhor tem? Mas existe um manual que o Senhor nos deixou para que nós possamos buscar diariamente e entender aquilo que Ele tem pra gente.
Porque nós somos, muitas das vezes, nós mudamos, né? A gente uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, mas o Senhor, querida, Ele é imutável, Ele não mudou. O amor dele sobre a tua vida é o mesmo, desde quando Ele sonhou com você. O Senhor, Ele te ama, e hoje Ele te dá uma nova oportunidade para olhar firme, fixa os olhos no Senhor e entender: Senhor, obrigado porque o Senhor não muda, mesmo que muitas vezes eu mude, muitas vezes né, a gente tem essa mania de se revoltar, de achar que eu mereço isso, eu mereço aquilo, mas o Senhor sabe exatamente daquilo que você precisa. E Ele sabe exatamente o tempo que você precisa. Tem aquele ditado, né? Tem aquelas pessoas que falam assim: você não daria uma chave para uma criança dirigir um carro, porque você sabe que ela não está preparada para isso. Então, muitas das vezes a gente não entende o porquê o Senhor não faz nada na nossa vida que a gente pede. Talvez aquele sonho que você tanto tem não foi realizado ainda. Mas por quê? Porque você não está preparado para receber ainda. Muitas das vezes a gente fica lutando com Deus: Senhor, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Mas o Senhor sabe o tempo certo para você, o Senhor sabe o momento certo de te entregar. E Ele é imutável, querida, Ele não muda. Por mais que você, né, a gente como mulher tem nossos momentos, né, de um dia tá assim, um dia tá assado, um dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo. O Senhor não muda, o Senhor é fiel. A promessa que Ele declarou sobre a tua vida, a promessa que você recebeu, ela acontecerá, porque Deus não mente. O Senhor é imutável, Ele não muda os planos dEle. Nós mesmos temos o poder de traçar caminhos diferentes, mas aquilo que Ele estipulou para a tua vida, aquilo que Ele sonhou para a tua vida vai acontecer. Então eu queria te desafiar, minha irmã, a não desistir, a confiar no Senhor, a declarar todos os dias aquilo que você tem orado, a declarar todos os dias aquilo que você tem buscado no Senhor. Não desista, não mude, não olhe para trás, não vá para os caminhos mais fáceis. Pare de buscar em pessoas aquilo que você só pode buscar em Deus, porque a palavra de Deus, ela é clara. Tudo aquilo que você precisa está na palavra de Deus. Se a gente não se alimentar da palavra de Deus, se a gente não buscar a palavra do Senhor, a gente morre. A gente começa a ficar como aquela flor seca que não tem, né? Não tem água, não tem as substâncias que precisa para continuar firme. O Senhor é imutável, querida, Ele jamais mudará. E que você entenda essa palavra sobre a tua vida, que você consiga compreender isso. Ele não mudou. E você precisa se firmar na palavra de Deus, para que as bênçãos do Senhor te acompanhem, para que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, para que a sua casa seja frutífera, para que seus filhos estejam à sua mesa, ao redor de sua mesa com você, para que seu marido seja um homem segundo o coração de Deus. Isso depende muito de nós, da nossa busca, da nossa entrega. É claro que cada um tem uma parcela, né? Cada um precisa buscar a Deus individualmente, mas nós como mulheres, nós precisamos nos posicionar e declarar: Senhor, a minha casa é tua. O Senhor prometeu, o Senhor é imutável. O Senhor não muda e jamais vai mudar. E as palavras deles não passarão. Né? Os dias se passam, mas a palavra dele jamais passará. E aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Então declare isso, minha irmã. Comece essa semana declarando: Deus, eu declaro em nome de Jesus, eu e a minha casa vamos experimentar do seu melhor, de tudo aquilo que o Senhor prometeu. Tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz, eu tomo por direito. Comece a abrir tua boca. A sua boca é flecha, querida, para o alvo. Você precisa abrir sua boca para lançar flechas que te levarão para o caminho certo. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de ficar buscando em coisas e pessoas aquilo que somente Deus pode saciar. E eu queria orar com você nessa manhã e declarar sobre a tua vida que você vai romper nisso. E você vai compreender e entender que o Senhor é imutável. Aquilo que Ele te prometeu, Ele jamais vai deixar de cumprir. Amém? Feche os seus olhos agora. Nós vamos agora orar ao Senhor e vamos declarar isso sobre as nossas vidas. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu coloco cada mulher na Tua presença agora. Senhor, na Tua palavra o Senhor diz que o Senhor é imutável.
Na tua palavra diz que não existe variação ou sombra de mudança. E nós declaramos isso, que tudo aquilo que o Senhor prometeu sobre nós, nós declaramos que acontecerá. E nós trazemos à existência tudo aquilo, Senhor, que o Senhor sonhou para nós. Pai, que tudo aquilo que tem tentado roubar a nossa atenção, Senhor, que tudo aquilo que tem tentado roubar, Deus, os teus sonhos sobre nós, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que nós possamos ver que o Senhor prometeu na cruz, que o Senhor morreu na cruz por nós e tudo já foi conquistado. E eu abençoo a vida de cada irmã que está ouvindo esse áudio, cada mulher que precisa tomar uma posição no Senhor. Pai, abre os olhos dela, abre os ouvidos delas, Pai. Senhor, coloca anjos, Pai, ao redor da casa delas. Senhor, impedindo, Pai, que o inimigo venha tentar lançar palavras malditas, palavras, Senhor, que roubem aquilo que o Senhor já planejou sobre a vida delas. Senhor, que os ouvidos delas ouçam somente a tua voz e que elas tenham anseio de te buscar todos os dias, assim como nós precisamos da água, assim como nós precisamos do alimento. Senhor, que a nossa alma seja ansiosa pela tua presença. Pai, eu abençoo cada mulher e eu te peço, levanta, Senhor, essas mulheres guerreiras, Senhor, que farão a diferença sobre os maridos, sobre os filhos, sobre a casa. E eu declaro em nome de Jesus que essa semana será uma semana de mudança, de posicionamento. Querida, se levante, se posicione no Senhor e busque no altar do Senhor tudo aquilo que Ele te prometeu. E não se esqueça, o Senhor é imutável, Ele jamais muda. E Ele jamais volta a palavra dEle que Ele já lançou sobre a tua vida. Basta você confiar, basta você acreditar e basta você buscar tudo aquilo que Ele conquistou na cruz por você. Amém? Que Deus abençoe sua semana, que você seja cheia do poder de Deus e que jamais falte o óleo do Senhor sobre sua cabeça, sobre a sua casa, em nome de Jesus.